Shalom, gente, que eu sou Alf neste 14 de dezembro de 2019. Hoje é sábado. Projeto 27, segundo Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses é uma carta de autoria de Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano Silas, é o mesmo nome. Ela foi escrita pouco tempo depois da de 1 Tessalonicenses, no ano de 54 a.C., depois de Cristo. E no primeiro capítulo, Paulo faz uma exortação, faz um elogio à igreja de Tessalônica. Como na primeira carta, nós vimos que foram irmãos que se converteram plenamente e em 2 semanas tiveram algumas dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, que Paulo endereçou na primeira carta, nos dando a oportunidade de conhecer a teologia do arrebatamento da igreja. E aqui mais uma vez ele toca na fé, no verso 3, porque a vossa fé vai em grande aumento e abunda em cada um de vós a caridade mútua e o amor. As 3 virtudes que Paulo sempre cita nas cartas: a fé, a esperança e o amor. E Paulo, está muito satisfeito com a fé, a paciência e a caridade dos Tessalonicenses, mesmo diante de perseguições e tribulações. Não detalha quais são essas perseguições, essas tribulações que os Tessalonicenses passavam. Nós podemos ver e imaginar que seja as que os próprios missionários passavam: perseguição dos judeus da circuncisão e dos pagãos, do governo pagão aliado aos judeus da circuncisão, que até hoje atribulam a humanidade, com as suas ciências, tecnologias e mercado e comércio e entretenimento, pagão. A gente vê aí esses super-heróis na cabeça das crianças, que já é preparando a cultura do anticristo, do politeísmo, super-homens, Batmans, etc. E esquecendo da igreja, esquecendo dos cristãos, do reino de Deus, que está sendo estabelecido sobre a terra por um tempo, vai ser rechaçado pelo anticristo, que ele vai falar no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E enquanto o Senhor Jesus não vem vingar a sua igreja do reino do anticristo para implantar em plenitude o reino de Deus, temos que passar tribulações. E a justiça de Deus, mas a justiça de Deus se fará, no verso 6, porque a justiça de Deus dá tribulação àqueles que vos atribulam, e a vós que sois atribulados dá descanso conosco, quando aparecer o Senhor Jesus lá do céu com os anjos do seu poder, em uma chama de fogo, para tomar vingança daqueles que não conheceram a Deus e não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje está sendo dada a oportunidade, através da igreja, da humanidade conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e obedecê-lo. Se não, serão punidos com a perdição eterna longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então nós temos uma esperança da glória em Cristo, para que Cristo seja glorificado em nós e nós nele vivamos eternamente. Ou nós vamos entrar na historinha do Batman e do Robin e dos politeístas da cultura greco-romana pergamaniana, do rei Dionísio, das drogas, da diversão, do álcool, do vinho, das orgias, deusa Diana, Artemis, dos Éfesos, dos Zeus, deus da lei, deus do militarismo, deus do Estado, maçom, pagão,
né, que os judeus vêm se associando e glorificando os judeus da circuncisão, glorificando a César. Como vemos aí um dos grandes pensadores desses judeus da circuncisão, Maimônides, que dizia que os Islã também adoram Deus, né? Que Alá também é um Deus, não parece ser o Deus da Bíblia. Por isso oramos incessantemente por vós, para que o nosso Deus os faça digno da sua vocação, cumpra todos os dignos da sua bondade e a obra da fé, com o seu poder, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem motivo sempre das nossas orações. Vamos dar uns modelos de oração para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação, cumpra todos os seus desígnios de bondade e a obra da fé com o seu poder, para nós glorificarmos a Cristo e sermos, pela graça do nosso Deus, glorificados nele, que é a nossa vida eterna. No capítulo 2 ele entra numa grande discussão que é a revelação do anticristo. Aqui ele fala o homem sem lei. João fala no capítulo 4 da sua primeira carta do anticristo, mas aqui ele fala no anticristo, no homem da apostasia, o homem do pecado, filho da perdição, o qual se oporá, verso 3, a Deus e se elevará sobre tudo que se chama Deus, o que é adorado, de sorte que ele se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Não lembrais que eu vos dizia estas coisas, eu já falava na primeira carta de Tessalonicenses. Agora sabeis que é que o retém, a fim de que seja manifestado ao seu tempo, com efeito ministério. O mistério da iniquidade já se opera, somente falta que aquele que agora o retém desapareça. Digam o que se retém é exatamente o Espírito Santo na igreja, o trabalho da igreja, que vai operando a obra da fé, como disse Jesus em Mateus 18, 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então a igreja invade os domínios do anticristo, invade os domínios de Satanás, converte os escolhidos de Deus, até que ela seja arrebatada, até que, no verso 6, e vós agora sabeis o que é que o retém, a fim de que seja manifestado a seu tempo. É o evangelho que o retém, a pregação do evangelho à igreja. Paulo diz, e a vós agora sabeis, né? Porque antes eles não sabiam. Eles foram receber a mensagem do Evangelho. Então, tem uns que dizem que é a lei, mas a lei hoje a lei é grego-romana, é pagã, é de Dionísio, Diana, né, os Zeus, romano, etc. Não é a lei hoje que nós vivemos que está detendo, pelo contrário, a lei está trazendo o casamento homossexual, está trazendo a transexualidade, todo o bestialismo que já existia lá no tempo de Zeus, em Pérgamo, né? Está na Alemanha, a cópia desse altar de Zeus, já tinha os bestialismos, já tinha transexualismo, já tinha todas essas bestialidades e satanismo que está entrando na lei, na Constituição, na justiça das nações que eram democráticas cristãs constitucionais. E isso está causando conflito com a igreja está resistindo, né? Aborto, sacrifício humano, que nada mais é que sacrifício humano, né? Voltando, todo o paganismo greco-romano voltando. Isso já é revelação, manifestação do iníquo, mas a igreja está resistindo ainda. Quando for retirada, e ele virá com sinais de prodígios mentirosos, de seduções, de iniquidade, para aqueles que se perdem. Então, aqueles que não amarem o evangelho, não. Esse é o projeto 27, que nós estamos lendo um livro cada dia do mês, do Novo Testamento, exatamente para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa consciência, o nosso subconsciente, tão inundado de iniquidade desse mundo, da mídia, do Estado, das corporações, da sociedade de maneira geral. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, meus queridos, que vos escolheu como primícias para a salvação, pela santificação do Espírito e pela verdadeira fé, a qual vos chamou por meio do nosso Evangelho para vos fazer alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós caminhamos para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo como primícia de Cristo. A igreja é a primícia de Cristo. Israel, na grande tribulação, será
a ceifa de Cristo, né? Da vidima de Cristo. E nós somos a primícia. Então Deus tem duas colheitas. A colheita da primícia, que é a igreja no arrebatamento universal, e depois na grande tribulação ele vai ter a colheita da vidima, da vinheira, que é Israel, a igreja israelita. Permanecei, pois, constantes, irmãos, conservar a tradição que aprendeste, por nossas cartas, por vós. Do mesmo nosso Jesus Cristo, o qual nos amou, nos deu uma consolação eterna e uma boa esperança pela graça, consola os vossos corações e confirme em toda a boa obra e palavra. Ele pede, então, no capítulo 3, orações, para que sejamos livres de homens importunos e maus, porque a fé não é de todos. Essa frase é famosa, de 2 Tessalonicenses, aqui no capítulo 3, verso 2. Mas Deus é fiel para vos confirmará e guardará do maligno. Também no Pai Nosso, Deus pede para nos livrar do maligno. Confirmamos no Senhor quanto a vós, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos, Senhor, pois dirige os vossos corações, no amor de Deus, na paciência de Cristo. Então, nós devemos orar para termos amor, para termos paciência em Cristo, para nos guardar do maligno, dos homens maus e importunos. E ele também ordena aos irmãos que vos aparteis de todo irmão que vive desordenadamente. A sociabilidade do trabalho da igreja, dos irmãos, dos cristãos, deve colaborar com a sociedade, com o seu trabalho, seja intelectual, seja mais físico, braçal, desta sorte, quando ainda, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse verso 10 do capítulo 3, ouvimos dizer que alguns entre vós andam inquietos, nada fazendo, mas ocupando-se em coisas vãs. E este, pois, que assim procede, rogamos no Senhor Jesus Cristo, que coma o seu pão, trabalhando pacificamente. Não vos canseis nunca de fazer o bem, diz Paulo, para nós não cansarmos. Se alguém não obedece as cartas de Paulo, notai, não tenhais comunicação, comércio com ele, a fim de que se envergonhe. Não considerei toda a vida como inimigo, mas vestir como irmão. Que o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz, pedindo paz. Também outro motivo de oração nas nossas orações. O Senhor seja com todos vós, a saudação da minha própria mão, de mim, Paulo. Esta é a minha assinatura em todas as minhas cartas, e assim que eu escrevo. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Então, Paulo assinava. É um costume, a assinatura já era um costume naquela época, de 2 Tessalonicenses. Então, há muitas polêmicas, principalmente nesta carta, sobre o segundo capítulo, quem é o que retém o verso 6. Mas está claro aqui pelo contexto que é o Evangelho, é uma mensagem, e por Mateus 18 não há porque nós acharmos que é anjo Gabriel, que é somente o Espírito Santo. O Espírito Santo não será tirado. Uma observação importante aqui, a gente dá tributo ao pastor Zé Serafim, no seu livro Apocalipse Revelado, em que ele diz o Espírito Santo, e a gente complementa um pouco, o Espírito Santo não será retirado quando na manifestação do iníquo. Nós somos pré-tribulacionistas, queremos que a igreja será arrebatada, mas o Espírito Santo não será retirado, porque o Espírito Santo é onipresente, onipotente. Como é que ele pode sair de um lugar, né? Ser retirado de um lugar? Ele é Deus, então isso seria negar a divindade do Espírito Santo. Ele está em todo lugar. Só que vai haver, depois do arrebatamento da igreja, ele preparou a noiva e levou para Cristo, ele preparou as primícias para Cristo. Agora ele vai trabalhar na ceifa, né, da safra seróide, da vidima, da uva, que é Israel. Então ele vai ficar para trabalhar com 144 mil e com Cristo em Sião, etc. Levantar o tabernáculo caído de Davi, como disse Pedro, né, no seu discurso. Então o Espírito Santo ainda tem muita obra para fazer depois do arrebatamento da igreja aqui na terra, e vai continuar. E muitos serão salvos mais, infelizmente, num tempo de guilhotina, num tempo de revolução, de terror revolucionário, como na França, né? Com Alá, o ápice do Nimrod, Gênesis 11, aquele governo de Nimrod antissemítico, anti-Deus, que vai anti-Deus semítico, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ele vai também ser anticristão e sem lei. Ele vem exatamente de toda essa cultura teosófica, babilônica, kardecista,
de que não há ressurreição, que Paulo tinha debatido com os Tessalonicenses, dizendo que há esperança sim para os que morreram, né, que há uma ressurreição do corpo, como vai falar em outras cartas. Então, toda essa questão é claramente a Babilônia do Apocalipse, lá 13, o anticristo é revelado, que Deus vai vingar pela perseguição de Israel, pela perseguição da era dos patriarcas, pela perseguição da igreja, com 144 mil selados em Sião, e as duas testemunhas também. Haverá o arrebatamento das duas testemunhas, depois do arrebatamento da igreja. Então, o processo é complexo, ele não é simples, esses processos de justiça divina do Apocalipse, né? Muita gente pensa que não, só vai haver um arrebatamento, uma ressurreição geral. Não, não é bem assim. Você tem lá no Apocalipse a ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas diante do mundo inteiro. Então há etapas, há processos distintos na igreja, que é um só, é o arrebatamento universal no dia iminente da volta de Cristo, mas também há arrebatamentos posteriores na grande tribulação. E a ressurreição, a primeira ressurreição do milênio e a segunda do juízo. Essa primeira do milênio não é a da igreja. A primeira do milênio é das testemunhas degoladas de Cristo da grande tribulação. Já houve a do milênio, está lá no capítulo 4, os anciãos coroados, 5, 9 a 10 de Apocalipse. Eles estão galardoados no trono, recebendo os mártires da grande tribulação. Então Deus tem provido o entendimento tanto da escatologia para nós. Não precisamos ficar na dúvida sobre essas questões, né? Já está bem, a Bíblia, professor ensina a própria Bíblia, está bem esclarecido isso para nós. Não precisamos ficar em dúvida no nosso coração, com incertezas, e orando para que Deus nos poupe dos homens inoportunos, do mal, né? Nos dê paciência, nos dê longanimidade no sofrimento, na tribulação, conserve a nossa fé, para chegarmos na glória de Cristo e vivemos eternamente com Ele, e alcançarmos a ressurreição do nosso corpo glorioso e eterno. Shalom, a chance que vos fala, Alf. Oferecimento do Ministério da Igreja Jesus, Projeto 27.